Então, galera, para mais uma aula, vamos lá para mais uma aula de filosofia. Essa aula vai encerrar o volume 2, ok? As próximas aulas que vocês vão assistir já estão se referindo ao volume 3, ok? Essa aula é a aula do volume 2, unidade 4, tema 3, ok? Vai se referir aos direitos humanos e ela vai fechar praticamente com chave de ouro todas as discussões que nós tivemos até o momento durante os nossos vídeos e as nossas aulas de filosofia. Então vamos iniciar, ok? A pergunta que vocês devem ter em mente é de como surgiu os direitos humanos, de onde saiu essa ideia de se pensar algo que possa confirmar os direitos que todos os seres humanos têm, né? Nós temos aqui no slide que vocês vão receber, nós temos divididos em 3 gerações, ok? A primeira geração, que é os direitos civis e políticos, ok? Nessa primeira geração de direitos humanos, eles foram liberais e são chamados de direitos humanos de primeira geração. Além da vida, propriedade e liberdade, também inclui o direito ao voto e o direito de representação. Ou seja, dentro dessa primeira geração, foi a geração em que eles pensaram em direitos civis e políticos, em direitos que, além de agregar a propriedade, a liberdade e a vida, além de assegurar a ideia de vida, propriedade e liberdade, eles também iriam assegurar o direito ao voto, o direito de representação, o direito de escolher alguém para representar politicamente as pessoas, né? Representar politicamente quem estivesse ali na frente. E eles são direitos negativos, ok? Nessa primeira geração, nós temos direitos negativos, ou seja, são direitos em que o Estado não age para garantir a liberdade dos indivíduos. Ou seja, na primeira geração, a gente não tem o Estado ali garantindo essa ideia e essa liberdade dos indivíduos. Vamos aqui para a segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Aqui nessa segunda geração, as pessoas que criaram ali, né, que pensaram os direitos humanos, eles vão pensar em direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Então vamos iniciar aqui. A ideia de direitos humanos amplia-se, certo? Ela, além de ter aquelas ideias da primeira geração, aqui vão se ampliar. Aqui nós vamos sempre acrescentar mais direitos, mais ideia, certo? No século XIX, surge a noção de que apenas ter direito à vida não é suficiente, é preciso ter direito à vida digna. Ou seja, aqui eles começaram a pensar que apenas ter direito à vida, a viver, não era somente necessário. Teria que se ter também uma forma de assegurar a vida digna, né, de assegurar que as pessoas tenham condição de moradia, uma condição de educação, de saúde, condições básicas que dariam uma vida digna. Surgem os direitos humanos da segunda geração. A partir dessa ideia de que também era necessário uma vida digna, surgem os direitos humanos de segunda geração. São positivos, né, diferente da primeira geração, que eram os negativos, porque o Estado não agia. Nesses são positivos, pois o Estado precisa agir para garantir seu cumprimento. Ou seja, o Estado ele tem ali que estar ativamente agindo para que essa ideia de vida digna, essa ideia de direito de vida digna seja cumprido. Aí nós temos exemplos, né, de direito à educação, saúde e ao trabalho. Quando a gente pensa em vida digna, a gente pensa nesses direitos, né? O direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, né? São ideias e direitos que dariam uma vida digna, né? E aí nós temos a terceira geração,
né, que são a geração dos direitos universais e difusos, ou seja, é uma ideia mais ampla, mais que iria abranger mais pessoas. Foi somente no século XX que surgiu a ideia de que os direitos humanos precisam alcançar a humanidade de uma forma geral. Ou seja, até então, o fato, apesar de eles terem o nome direitos humanos, eles não pensavam numa ideia de humanidade, numa ideia de que esses direitos eles deveriam ser aplicados a todos e sem distinção de raça, sem distinção de credo, sem distinção de condições financeiras. Eles devem e precisam ser aplicados a todos, a uma humanidade. E para isso é preciso que a paz, o meio ambiente seja preservado e o desenvolvimento sejam considerados direitos humanos tanto quanto os consagrados. Ou seja, além daqueles outros direitos que já foram citados aqui durante a aula, que vale a pena a gente relembrar aqui, que é o direito ao voto, a propriedade, a liberdade, a vida e o direito de representação e a vida digna, aqui ele abrange mais. Ele pensa de uma forma mais ampla, ele pensa em questões e ideias que possam abranger a humanidade e que, de certa forma, possam fazer com que os outros direitos que foram pensados nas gerações anteriores, de fato, sejam cumpridos, certo? E aí ele coloca a paz, né, que aí posteriormente nas aulas, no decorrer dessa aula, nós vamos conversar um pouco sobre o surgimento de direitos humanos, o porquê que surgiu, qual foi a necessidade desse surgimento, né, de se pensar em algo, de se pensar nos direitos humanos, né, que aí, por isso a ideia de paz, o meio ambiente ser preservado, né, que quando a gente pensa em humanidade, quando a gente pensa em sobrevivência, quando a gente pensa em condições melhores de vida, a gente tem que pensar no meio ambiente, porque o meio ambiente ele está ali para contribuir com as melhores condições de vida, né? Quando a gente pensa em aquecimento global, quando a gente pensa em desmatamento, quando a gente pensa em extinções de animais, a gente tem que pensar que tudo isso não só afeta o meio ambiente, como também afeta a nossa vida, a nossa saúde, né? Quando a gente pensa em poluição, tanto a poluição sonora, a poluição do ar, todas essas questões afetam a nossa vida, afetam a nossa saúde. Então, é algo a se pensar e é algo a se preservar. O meio ambiente, ele deve ser preservado porque o ser humano e a natureza, ela deve andar em conjunto. Nós deve viver em harmonia, porque um ajuda o outro, certo? E o desenvolvimento, né? O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, tudo isso deve ser levado em consideração junto com os direitos já consagrados. Então, a terceira geração, ela entra ali para além de acrescentar, mas para unir e pensar no ser humano como humanidade, né? Não pensar no ser humano como um indivíduo na sua individualidade, né? Tem que pensar nele no coletivo, pensar na humanidade, né? Pensar em questões e direitos que passam bem para o homem, a humanidade como um todo. E aí, nós vamos para o próximo slide, que vai falar sobre a história dos direitos humanos. Então, vamos iniciar. Embora os direitos humanos sejam um tema cada vez mais presente no discurso ético, social e político das sociedades contemporâneas, eles não são uma questão recente, certo? Quando a gente pensa em direitos humanos e as discussões sobre os direitos humanos, de quem os direitos humanos defende, enfim, você pensa em algo bem recente, mas não é. A ideia dos direitos humanos, quando se foi criada, ela foi criada há muito tempo atrás, muito mesmo. Constitui uma preocupação que vem de longe, não se sabendo ao certo quando começou essa consciência pelos direitos inerentes à natureza dos seres humanos, ou seja, não se sabe ao certo
quando é que as pessoas começaram a pensar sobre direitos que fossem de origem, né, que de fato os seres humanos precisassem para viver, né, e para ter uma vida digna, ok? Não se sabe, mas os seres humanos começaram a pensar isso há muito tempo. E que encontramos também. E aí, quando a gente vai pesquisa, né, sobre essas questões, em obras em grandes religiões, obras de arte na literatura e na poesia de todos os tempos, a gente pode encontrar já requisitos de ideias que são oriundas dos direitos humanos, a ideia de uma vida digna, a ideia de uma paz, a ideia da preservação do meio ambiente, a ideia do voto, a ideia da liberdade. Todas essas ideias, se a gente for a fundo pesquisar, a gente vai encontrar em algumas obras, né, sejam elas religiosas, literárias, resquícios desses debates, dessas questões. Vamos continuar aqui. O texto mais antigo que se conhece é o Código de Hammurabi, okay? Vocês já devem ter visto, né, nas suas aulinhas de história. O Código de Hammurabi é como se fosse um conjunto de leis, ok? E regras a serem seguidas durante um contexto histórico. Onde encontramos pela primeira vez a referência a direitos comuns, ou seja, nesse Código de Hammurabi é onde você encontra a primeira referência, a primeira fala sobre os primeiros escritos sobre direitos comuns, direitos, né, que são comuns, ou seja, algo em que todo mundo deve ter, são direitos que todo mundo deve ter, comum a todo mundo. A noção de direito natural aparece muito mais tarde no Código Justiniano. Essa noção de direito natural, ou seja, a gente já nasce com esse direito, é da nossa natureza, é algo natural que não deve ser questionado, que deve ser vivido, enfim. Ele vai aparecer lá no Código Justiniano, certo? Embora haja textos precursores tanto na Grécia, né, as leis de Solon e Péricles, como em Roma, nas leis de Cícero e as 12 tábuas da lei judaica. Ou seja, essa ideia de direito natural, direito comum a todos, já se vinha tendo há muito tempo. Mas eram requisitos, umas coisinhas ali, outras coisinhas ali, e não era organizado como se tem hoje, né? Que são os direitos, né? Tem como se fosse uma constituição, como se fosse um livro que tem as leis, né? Pessoas ali que estão organizando nessas leis e que se preocupam com esse direito, eles vão lá fiscalizar se esses direitos estão sendo mesmo seguidos, enfim. Durante os séculos 19 e 20, assistimos a uma luta contínua pelos direitos reivindicação de liberdade para pessoas e povos, culminando na proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro de 1948, em Paris. Ou seja, só no século 19 e 20, diante a todas as reivindicações, a todas as questões que aconteceram aqui nesse período, que eu vou comentar com vocês mais tarde, né, no finalzinho da aula, ali da metade para o meio da aula, é que as pessoas sentaram e vamos pensar aqui uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos pensar em direitos humanos que todo o mundo deve seguir, certo? Então, quando a gente pensa em direitos humanos, quando a gente pensa nessa declaração, ela é universal, todo mundo deve seguir, os países devem seguir, e existem pessoas, e existe um órgão que regulamenta esses direitos e que fiscaliza esses direitos, certo? Se está realmente de fato acontecendo, que os países estão realmente seguindo essas questões, certo? De 10 então, ela foi assinada, proclamada dia 10 de dezembro de 1948 em Paris, ok? E aí você se pergunta, Carol, qual foi o ponto-chave? Qual foi o ponto-chave que fez com que as pessoas se perguntassem e pensassem, não, vamos sentar e vamos de fato pensar algo que seja direito e que todos os países devem seguir esses direitos, né? Os seres humanos precisam. Gente,
eu posso dizer que foram as guerras, né? Se a gente for pesquisar, for estudar, vocês já devem ter visto ou vão ver, vocês vão ver sobre as guerras mundiais, a primeira e a segunda, né? E durante esse período, a questão da violência e o não respeito ao ser humano e as condições que os seres humanos eram colocados, algumas vezes, chega a ser triste, chega a ser... você não consegue nem pensar, você consegue nem ter palavras para explicar o que aconteceu, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, que eu acredito que eu já tenha comentado em algumas aulas, né, onde pessoas eram levadas para campos de concentração, mortas em câmeras de gases, crianças, né, junto com seus pais, eram mortas em câmeras de gases, separadas, obrigadas a trabalhar, muitas vezes violentadas fisicamente, mentalmente, né? Quando morriam eram postas em vala, como se fossem qualquer objeto assim, que você pega e joga, né? Isso só porque eram judeus, só porque eram diferentes, né? E aí, quando você percebe que a humanidade chegou nesse ponto de não se preocupar com o seu próximo, não pensar no seu próximo, você vê que você precisa de algo que regulamente, que mostre o ser humano e que acorde, que faça com que ele volte a pensar no ser humano e mostrar que aquele ali é o seu igual, é o seu próximo, que ele deve ser respeitado, certo? Então, quando a gente pesquisa a história da humanidade, a gente se depara com situações que se não tivessem decretado, né, não tivessem promulgado a Declaração dos Direitos Humanos, talvez se repetissem atualmente, né, questões onde seres humanos seriam trucidados por serem diferentes, por serem o oposto. E aqui eu trouxe para vocês no slide a imagem que tem na postura de vocês. Eu trouxe aqui esse slide para a gente comentar sobre essa imagem, né, explicar um pouco sobre essas questões, certo? Nós temos aqui 5 homens, né, numa bancada, e aí tem em cima dizendo Nova Comissão dos Direitos Humanos, certo? E aí existe essa fala: antes de abrirmos o trabalho, peço que negros, índios, mulheres e homossexuais em geral falem agora ou calem-se para sempre. E ele fala: quem tem mais direitos humanos? Muitas pessoas dizem estar defendendo os direitos humanos de caráter universal, mas estão, na verdade, presas à ideia de que algumas pessoas têm mais direitos do que outras. Bom, aqui é uma crítica que se tem à ideia de que os direitos universais eles estão a serviço de uma determinada classe, um determinado grupo. Mas quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em direitos universais dos humanos, a gente fala de algo comum, de algo que cabe a todo indivíduo, seja ele negro, índio, mulher, homossexual em geral. Mas o que acontece? Acontece que esse grupo seleto, né, esse grupo de indivíduos que são marginalizados, que estão à margem da sociedade, eles já não têm os seus direitos, posso dizer, normais, direitos normais, né, cumpridos, né, eles não têm esses direitos já exercidos, e que precisa que os direitos humanos eles intervenham para que eles de fato sejam respeitados, né? É uma crítica a essa ideia de que os negros, os índios, as mulheres, os homossexuais em gerais, ou eles falam agora, ou eles se impõem, ou eles não vão ter mais nenhum momento para falar, nem mais nenhum contexto histórico, mais nenhuma situação onde eles possam falar sobre essas questões e as questões que envolvem, né? Porque
quando a gente pega as situações dos negros durante a escravidão, o que eles viveram durante as escravidões, é algo que hoje os direitos humanos têm que intervir, porque existe ainda o racismo, ainda existe a injúria racial, ainda existe o trabalho escravo. Então, os direitos humanos, de certa forma, não deveria, né? Não deveria mais existir, porque a gente já tem a ideia de que a ideia de escravidão é uma ideia em que eu tenho o outro, o negro ou qualquer outra pessoa que esteja naquela, como um ser inferior. E não existe ser superior, raça superior, raça inferior. Existem seres humanos com suas diferenças, mas mesmo assim somos iguais, mesmo assim devemos ser respeitados como os iguais, certo? Nós temos os índios que foram disseminados lá no início, antes do período pré-colonial, no período colonial. Nós temos as mulheres que até hoje, né, são desrespeitadas, são inferiorizadas apenas por serem mulheres, né? E nós temos os homossexuais que também são desrespeitados por sua orientação, enfim. E aí essa é a questão, né? Essa ideia da charge é a ideia de que existem grupos, e que sua maioria são grupos que são os grupos dominadores, estão ali dominando, e aqui nós temos, por exemplo, a aula anterior, né, a ideia de ideologia, ou seja, aqui ideologia vendo como uma visão crítica, a visão de Marx, ou seja, a ideia de que os direitos humanos está agregada apenas a um grupo. Essa ideia aqui é uma ideologia, ou seja, é uma falsa afirmação. É algo em que as classes dominantes usam para que elas continuem ali no poder. Ou seja, isso aqui é falso, isso aqui está fora da realidade. Os direitos humanos, ele vem para garantir o direito universal, o direito de todo mundo. Agora, existe, sim, algumas situações em que alguns grupos precisam de a maior atenção, porque diante de um contexto histórico, diante de uma história e de um contexto social, diante de uma realidade, os seus direitos já foram negados e são negados diariamente. Então, os direitos humanos ele tem que vir e intervir, ok? E aqui eu trouxe o artigo 1, certo? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso aqui é muito lindo, né? Muito lindo, mas de fato não acontece, né? O ser humano ele acaba achando que é superior ao outro e que deve ser maior que o outro e que o outro que deve servir ele, né? Então, todas as pessoas nascem livres, ou seja, com o direito de escolher a sua religião, direito de escolher o seu trabalho, onde viver, né, como agir, como se comportar, enfim. Iguais em dignidade e direitos, todo mundo é igual diante de sua dignidade, todo mundo tem os mesmos direitos, não existe pessoa com mais direito ou menos direito, todo mundo é livre, todo mundo é igual diante da dignidade e direito. E todos são dotados de razão, todo mundo nasce com razão e consciência, e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade, ou seja, todos devem agir com a ideia de comunhão, com a ideia de comunidade, com a ideia de que todos devem agir com o comum em comum, todos devem agir com o objetivo, todos devem agir com a ideia de que todos são iguais e que não existe um melhor do que o outro, ok? E aí a gente traz aqui a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, certo? Que foi a declaração assinada pós as guerras, certo? Pós-guerras mundiais. Né? O documento foi elaborado em 1948 pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU é uma organização que ela se apresenta como algo para gerir, fiscalizar os outros países com relação
a questões de direitos humanos, a guerras, enfim, todas essas questões a ONU intervém, né, quando for necessário. E aí ela tinha como objetivo atualizar a ideia de direitos básicos e universais, ou seja, que podem ser estendidos a todo e qualquer ser humano. Então, esse documento que foi elaborado pela ONU em 1948, ele tinha como principal objetivo ampliar essa ideia de direitos humanos, ampliar essa ideia de que todo mundo tem direito, né? Estender a ideia de humano para a humanidade, né? Que quando a gente pensa em humanidade, a gente pensa no coletivo, a gente pensa em uma comunidade. Então era essa a ideia da ONU, é uma ideia de comum, né? Até então os direitos humanos, né? Até então a ideia de direitos humanos que se tinha anteriormente, quando a gente era pensar no homem. E aí quando a ONU reelaborou esse documento em 1948, ela postulou a ideia de humanidade, ela estendeu os direitos, certo? E aí, gente, o nosso tema, ele é bem sucinto, certo? A ideia de direitos humanos, ela é bem sucinta. Ela é a ideia de que são direitos universais a todos, como eu falei anteriormente, né? A questão da vida, uma vida digna, né? A ideia de paz, a ideia de preservação do meio ambiente, a ideia do voto, a ideia da liberdade de expressão, certo? E é exatamente essa ideia de se pensar nos direitos humanos, né? Se pensar em algo que vale para todo mundo e que é universal e que às vezes não é respeitado. Se formos pegar historicamente, nem toda vida foi respeitada. Se a gente pegar no Brasil, por exemplo, durante a ditadura militar, onde houveram várias situações de violência física, né, violência psicológica, as pessoas foram torturadas cruelmente. Então a gente fala que nesse período os direitos humanos não foi respeitado, certo? Né, a gente não podia votar, então já começa daí. A gente não tinha liberdade de expressão, a gente não tinha liberdade. Outra questão que é retirada dos direitos humanos, que é um direito e que não era postulado, né, no período da ditadura militar. E aí, eu trouxe mais uma parte da nossa apostila, né, para finalizar essa ideia de direitos humanos e adentrar num âmbito mais midiático. E aí eu trouxe alguns filmes e trouxe uma questão do Enem para a gente debater sobre, que aí vai entrar mais na questão da realidade, na questão das vivências dos direitos humanos, ok? E aí vocês vão ter mais uma noção mais concreta do que seriam os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Então vamos lá. Intenção ou objetivo. É necessário lembrar que a intenção da Declaração Universal dos Direitos Humanos é estabelecer pontos em comum entre as pessoas de todas as culturas, ou seja, é tentar mostrar que todos somos iguais, independente de cultura, seja, né, a do país que nasceu, a língua, certo? De maneira que a dignidade seja garantida, evitando certas privações e violências, como a tirania ou a tortura. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando se fala em contexto histórico, existiu determinadas situações, determinados momentos em que não foram respeitados, né? As pessoas tiveram a questão da tirania, da tortura, violência. No Brasil, a ditadura militar. Na Europa, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, com os campos de concentração, os campos de extermínio, com o nazismo, com o fascismo. Determinados momentos em que as pessoas não entenderam esse ponto comum, não respeitaram esse ponto comum e se acharam superior às outras. E por se acharem superior às outras, a gente pode violentá-las, privá-las da sua liberdade, torturá-las e até matá-las, ok?
Também é fundamental perceber que a ideia de igualdade é a de garantir os mesmos direitos, ou seja, quando a declaração afirma que todos nascem iguais, isso não quer dizer que as pessoas devam ser iguais, ou seja, iguais, né? Vamos sair todo mundo com o mesmo padrãozinho, não, é igual no direito de serem respeitadas, mas nós todos somos diferentes, nós temos nossas diferenças, seja culturais, seja corporais, enfim, mas que precisa haver igualdade no respeito às diferenças, ou seja, a gente tem que respeitar, são as diferenças, nós somos iguais, mesmo diferentes, e por isso precisamos respeitar essas diferenças, respeitar as diferenças religiosas, diferenças culturais, enfim. Desse modo, nota-se que a igualdade é uma igualdade formal perante a lei, o que não significa a garantia de igualdade efetiva, material. Prestar atenção a esse ponto é um modo de questionar e criticar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque, de certo modo, ela é muito bonita, certo? E ela te dá uma ideia de igualdade formal, né? Perante a lei. Então, perante a lei, nós somos iguais, devemos ser respeitadas. Mas e as questões materiais, como ele coloca aqui, e de fato acontecer, né? De fato as pessoas respeitarem os direitos humanos, de fato as pessoas se sentirem iguais e respeitar as diferenças. É algo a se questionar e a criticar, porque muitas das vezes, muitas leis que estão ali não são respeitadas. Quando a gente pega, por exemplo, a situação do Oriente Médio, onde existem pessoas morrendo, torturadas, mulheres não são respeitadas, a gente se pergunta, será que lá as declarações universais dos direitos humanos estão sendo de fato afirmadas? Será que elas estão sendo cumpridas? Quando a gente vem para cá, por exemplo, vamos pensar aqui mais perto da gente, quando a gente olha pessoas morando em condições precárias, morando sem condição de alimentação, sem escola, sem saúde, será que os direitos humanos universal dos direitos humanos estão sendo cumpridos? Será que todo mundo ali está visto como seres iguais? Quando a gente vê pessoas sendo violentadas, sendo agredidas no meio da rua por terem uma religião diferente ou por gostarem de pessoas do mesmo sexo, será que ali ela está sendo, a Declaração dos Direitos Universais está sendo cumprida? A gente tem diariamente situações, quando a gente liga a televisão e se pega assistindo a alguns programas, a gente tem diariamente situações em que a gente pode se questionar se a Declaração Universal dos Direitos Humanos está sendo efetivada, ou se é algo apenas formal, algo apenas ali na lei. Mas será que não se precisa, a gente não tem que pensar em algo para que isso seja efetivado? Né? Se é algo que foi pensado para que a gente consiga ter paz, para a gente consiga viver em harmonia, será que está conseguindo? É algo a se questionar e é algo que eu coloco aqui para vocês se perguntarem se de fato estamos vivendo, se de fato essa Declaração Universal dos Direitos Humanos ela está sendo mesmo assim algo efetivado, ou se é apenas um papel bonito lá criado pela ONU, a última escrita da ONU, que tem ali bonitinho todos os direitos que a gente deve ter e às vezes não são garantidos, né? Muitas das vezes. E aí eu trouxe aqui para vocês vários filmes fáceis de achar, né? Filmes, né, consagrados, que ganharam Oscar, enfim, que vão tratar de fato sobre os direitos humanos, sobre situações onde não foram respeitados os direitos humanos. E aqui eu trouxe a sinopse, o filme, e eu vou tentar dialogar aqui com vocês sobre até que ponto o direito humano aqui não foi respeitado. Ou seja, certo? O primeiro filme é Uma Noite de 12 Anos, ele foi lançado em 2018. Ele é baseado em fatos reais e o filme se passa em 1973 no Uruguai, né? José Mujica, né? Vocês já devem
ter ouvido falar, ele é muito famoso no Uruguai, inclusive já foi presidente do Uruguai, né? E aí esse filme ele vai trazer, né, esses 3 personagens, o José Mujica, o Maurício Rosenkoff e o Eleiteiro Fernandes, certo? Que eles são militantes de um grupo que combate a ditadura militar no país, certo? Durante um tempo o Uruguai viveu numa ditadura militar, ou seja, viveu um período em que os militares tomaram poder e eles não existia democracia, ou seja, a gente não podia ter escolha de voto, a gente não podia escolher seus representantes. Então eles 3 eram militantes, certo? Ou seja, pessoas que eram contra a ditadura militar e que iam ali lutar para que esse regime, né, essa ditadura fosse derrotada e que se fosse instaurado novamente a democracia, certo? Só que eles foram capturados e presos com outros 9 companheiros, né? Durante um movimento deles, né? Eles foram capturados e aí eles são isolados e só têm contato com guardas. Ao longo dos anos, cada um encontra maneiras de sobreviver às torturas sem saber se um dia será solto. Então aí a gente já pode ver a questão que eles foram privados da sua liberdade, eles foram privados de uma vida e eles passaram a viver sob uma constante violência, uma constante tortura. Ou seja, daí a gente já pega 3 fatores, 3 princípios que os direitos humanos têm lá bem bonitinho, né? Que é o direito à vida, o direito à liberdade, né? E combate à violência e à tortura. Então, nesse filme a gente encontra essas questões e a gente encontra o direito ao voto, que também não existia. Então, a gente encontra essas questões, certo? O filme é Uma Noite de 12 Anos, vocês vão encontrar no slide, certo? A sinopsezinha do filme e a fotinha para que vocês possam posteriormente procurar para assistir. E a gente tem A Lista de Schindler. Esse filme é extraordinário, gente, de 1993, muito bom, extremamente emocionante, ok? Ele vai tratar lá sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então ele vai tratar sobre questões extremamente importantes, né? Ele vai trazer a história de Oskar Schilling, que era um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus durante o Holocausto, ao empregá-los em sua fábrica. É considerado pela crítica especializada em um dos melhores filmes da história. Então, assim, aqui vocês vão encontrar, mais uma vez, a questão da violência e da tortura, a questão de ser privado da liberdade, ok? E um questionamento, né? Porque ele era um empresário alemão e a maioria dos alemães, na época da Segunda Guerra Mundial, acreditavam que eram superior e concordavam com as ideias que os nazistas tinham em relação aos judeus. Então, eles concordavam com os campos de concentração, concordavam que eles não deveriam ter acesso à saúde, à educação, acesso aos empregos, concordavam que sim, que os nazistas, que os alemães tinham que tomar conta, tomar posse de toda a propriedade privada dos judeus. Então, quando a gente vê assim, essa questão de um empresário alemão que ajudou e salvou mais de 1000 judeus durante o Holocausto, que é um fato muito interessante que vocês também vão assistir, vão ver questões e aqui todos os filmes que eu estou trazendo, gente, são filmes que onde os direitos humanos não foram respeitados, certo? Onde esses direitos universais, esses direitos naturais não foram respeitados, as pessoas não tiveram esses direitos respeitados e cumpridos, ok? E aqui eu trouxe também o Hotel Ruanda, que é um filme muito bom, muito interessante. Também vai falar sobre as questões, né, onde os direitos humanos não entra, onde os direitos humanos não é cumprido, certo? E aí o enredo recupera um dos conflitos mais impressionantes do mundo. E aqui, baseados em fatos reais, isso aqui realmente aconteceu. E ele vai contar em uma forma de filme, né? Diferente das pessoas geralmente contam em documentário, ele trouxe uma forma de filme.
ocorrido no continente africano em 1994, certo? Durante a briga política entre as duas etnias, os Hutus e os Tutsi, certo? Apesar deles estarem no mesmo continente, serem africanos, eles se viam como diferentes, eles se viam como superior, né? Essa é uma briga étnica, então existia essa briga entre essas duas etnias, que deixou o saldo de mais de 1 milhão de mortos, certo? Paul, gerente de um hotel belga na capital de Ruanda, toma as decisões corajosas de abrir as portas para abrigar mais de 1.200 refugiados. Durante esse conflito, né, acontece uma guerra maior, né, nessa cidade, Ruanda, e aí esse gerente do hotel, ele vai abrir as portas e vai abrigar essas pessoas que estão fugindo desse conflito, né? Estão fugindo dessa briga. E durante o filme vocês vão perceber o lado os dois lados, né? O lado dos Hutus e o lado do Tutsi, certo? E é muito interessante. Eu recomendo muito vocês assistirem esses filmes que eu estou, né, dizendo que vai ampliar mais ainda vocês o conhecimento sobre os direitos humanos e como, né, no contexto histórico, como durante a nossa vida eles não foram respeitados de fato. E aí a gente tem, por último, 12 anos de escravidão, que é um filme com 9 indicações ao Oscar, certo? E ele foi vencedor do Globo de Ouro como melhor filme. Ele vai retratar a história de um ex-escravo lá nos Estados Unidos, onde ele acaba tendo que viajar para uma outra cidade, e mesmo ele afirmando que não era mais escravo, que já tinha conseguido a sua alforria, a sua carta de liberdade, ele, por ser negro, as pessoas se achavam no fato e no direito de continuar escravizando. Então ele acaba sendo preso, né? Ele acaba sendo levado de volta a essa vida de escravidão, e aí vocês vão ver, né, que durante 12 anos ele volta a ser escravo, e aí vocês vão ver tanto o passado dele como escravo, né, o momento em que ele deixou de ser escravo, como também o momento em que ele voltou a ser escravo. E aí, como todo filme, infelizmente, escravidão, vocês vão se deparar com cenas, né, de violência, né, cenas de violência tanto física, mental, enfim. É um filme muito interessante, muito importante para vocês verem como, mesmo ele tendo a sua liberdade, que não precisava, porque ele continua sendo, apesar dele, né, por ele ser negro, no fato dele ser negro não significa que as pessoas poderiam escravizá-lo, mesmo antes ou depois. Mas mesmo ele tendo a sua carta, né, de liberdade, as pessoas acreditavam que o fato dele ter a carta de liberdade não significava nada. Ele ainda era um negro, então ele ainda deveria ser escravizado. Então, é algo a se pensar. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma questãozinha aqui fácil, muito boa, que inclusive também tem um comentário se vocês quiserem ler depois. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Ou seja, aqui ele está fazendo um resumozinho breve sobre o que é o direito, né, como foi proclamado os direitos humanos, enfim. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a defesa dos grupos vulneráveis. Então, vocês lembram que eu falei anteriormente? A ONU ampliou a ideia de humanidade, a ideia de homem, né? Quando ela pensou em direitos humanos, ela ampliou essa ideia. Então, o item correto aqui é defesa dos grupos vulneráveis, ok? Então, com essa questão eu finalizo mais uma aula e eu finalizo o volume 2, ok, galera? Então, próximas aulas nós temos o nosso volume 3, e aí vocês estudem
Leem a apostila, se preparem que ao final de cada volume, como vocês já sabem, tem uma provinha para vocês resolverem. A provinha está muito boa, muito fácil, é só ler, se concentrar, que a maioria das questões são de interpretação e também de um pouquinho do que a gente viu aqui em sala de aula, ok? Em sala de aula, em vídeo, certo? Então vamos lá, vamos estudar, vamos ler, vamos rever todos os conteúdos que vai dar certo, galera. Até a próxima!